Um ano fora da normalidade. Um ano em que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Um ano diferente de tudo que você já viu. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje, por isso pega o seu café, que a teologia é por nossa conta. Agora, também por nossa conta, é pedir para você se inscrever aqui no canal. É de graça, rapidinho, é só apertar o botão e você não vai perder nada do que a gente produz por aqui. Se você quiser estudar teologia com a gente, nós temos cursos completos, bem baratinhos, aqui no clube de membros do canal. Clica ali em Seja Membro e escolha a melhor opção que você quiser. Nós temos cursos a partir de R$ 7,99 por mês, e também a formação completa em teologia no plano super completo. Dá uma olhadinha e participe conosco. Hoje nós vamos falar sobre um ano fora da curva, um ano incrível, um ano histórico, o ano de 1968. Você já parou para pensar nesse ano de 1968? Olha, estudando história, estudando teologia, uma vez eu me deparei com algo que aconteceu nesse ano, depois outra coisa, até que eu falei, gente, não é possível. Esse ano foi muito diferente de tudo que a gente estava acostumado. 1968 do século XX é um ano desses, é um ano fora da curva. Fazia pouco mais de 20 anos que o mundo tinha saído da Segunda Guerra Mundial, mas algumas consequências dessa Segunda Guerra ainda estavam em vigor. Por exemplo, o auge da Guerra Fria, um momento tenso, um momento bastante complexo, um momento muito raro da história do mundo ocidental. Começavam os protestos contra a guerra no Vietnã, que cada vez crescia mais em despopularidade, se é que existe essa palavra, né? Mas os jovens tomavam as ruas dos Estados Unidos para protestar contra a guerra no Vietnã, que os Estados Unidos vão, que eles perdem aquela guerra, são humilhados naquela guerra, muito parecido com o que eles estão fazendo no Irã atualmente, perdendo ainda mais feio do que foi a guerra do Vietnã. Mas também do lado socialista teve os seus protestos. A Primavera de Praga, uma manifestação grande na capital da Tchecoslováquia contra o regime comunista, e a Tchecoslováquia fazia parte da cortina de ferro naquele momento. Na França também tem os protestos de maio, em que universitários fazem enormes protestos naquele lugar e pedem um mundo mais humanizado e relações mais normalizadas. E no Brasil? O que estava acontecendo no ano de 1968? Bom, no Brasil era um ano terrível. À exceção do futebol, que deu muitas alegrias em 1968, claro, porque o Botafogo foi bicampeão carioca, 67 e 68, com um grande time, um dos times mais históricos do Botafogo de futebol e regatas, num campeonato carioca que valia muito mais do que os campeonatos cariocas atuais. Além disso, em 68, o Botafogo foi campeão da Taça Brasil e também do Triangular de Caracas, considerado por muitos um mundial naquela época, diga-se de passagem. Mas fora o brilho do Botafogo, o Brasil estava mergulhado num momento terrível da ditadura militar que estava se radicalizando ainda mais nesse ano. Alguns episódios são clássicos desse momento. A morte do estudante Edson Luiz, que estava numa manifestação quando o restaurante é invadido por policiais que acabam matando esse jovem estudante. Também nós temos a passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas vão protestar contra a ditadura militar, que reage de maneira
repressiva, de maneira autoritária, de maneira violenta. Também no ano de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso no Congresso de maneira firme contra os abusos da ditadura militar, que reage criando a excrescência, o abominável, o vomitativo ato institucional número 5, o AI-5, que suspendia direitos políticos de deputados da oposição, é claro, que tinham sido democraticamente eleitos. Suspendia direitos civis básicos, suspendia direito de liberdade de expressão e direitos políticos elementares, ou seja, radicalizava a ditadura e qualquer oposição ao regime poderia ser duramente punido por ela. Pasmem, igrejas evangélicas apoiaram e apoiam isso até hoje e entraram de cabeça em um novo projeto autoritário desenrolado no Brasil a partir de 2018 e até hoje fazem parte disso. O AI-5 também dava poderes absolutos ao governo militar, à época chefiado por Arthur da Costa e Silva. E tem mais. A casa de Dom Helder Câmara foi metralhada no Recife nesse mesmo ano de 1968. Um santo homem como Dom Helder Câmara, lutador pelos direitos humanos, pela democracia, pela estabilidade do país, quase foi morto pela ditadura militar. Sua casa foi metralhada num claro recado autoritário contra a sua pessoa e a sua liderança. Agora, e para a teologia? Claro que essas coisas têm envolvimentos teológicos, né? 1968 também é um ano marcante para a teologia, por muitos motivos. O primeiro deles é que no dia 4 de abril desse ano, de 1968, tem a morte, o assassinato de Martin Luther King, um grande líder protestante que dedicou a sua vida, dedicou a sua projeção para lutar contra a discriminação racial tão fortemente presente nos Estados Unidos daquela época. Numa época em que era legalizada a separação, em que negros tinham que se levantar quando um branco chegava no transporte público, em que nas lanchonetes negros só podiam sentar em determinados lugares, não em outros, em que a segregação era oficializada. Sim, nessa sociedade que até 68 tinha isso e que quer ser modelo moral para toda a humanidade. Que hipocrisia, né? Martin Luther King foi executado logo depois de ter feito o discurso Eu Tenho um Sonho, logo depois de ter participado de uma manifestação em Memphis, no Tennessee. É morto no dia 4 de abril de 1968, ele que tinha 4 anos antes ganho o Nobel da Paz e que é um grande nome na luta pelos direitos civis, pela igualdade e também na luta contra a discriminação. O ano de 1968 também marca o falecimento do maior teólogo do século XX, Karl Barth, que morre por causas naturais em idade de 82 anos, no dia 10 de dezembro de 1968, depois de uma vida prolífica, depois de uma vida produtiva, de uma obra teológica marcante. Sua dogmática é maior do que a Suma Teológica de Tomás de Aquino, mesmo incompleta, porque antes de morrer ele não conseguiu terminar o capítulo sobre a escatologia. E no dia 10 de dezembro, ao falar com seu amigo Eduard Turnesen e se despedir falando ele vive, Karl Barth falece de causas naturais, deixando um grande legado que até hoje deve ser investigado pela reflexão teológica. 1968 também acontece a Assembleia Geral
do Conselho Mundial de Igrejas na cidade de Uppsala, na Suécia. Suécia, que era lar de Nathan Söderblom, um grande líder luterano, ganhador do Nobel da Paz também, que lutou em favor do diálogo entre os cristãos, do ecumenismo e dos direitos humanos. A Assembleia Geral do CMI acontece nesse ano na cidade sueca de Uppsala. E também acontece a Conferência Episcopal Latino-Americana na sua Assembleia Geral na cidade de Medellín, na Colômbia. E esse acontecimento é importantíssimo. Já havia acontecido uma Assembleia Geral do CELAM na década de 50, no Rio de Janeiro, mas sem o mesmo impacto, porque a abertura produzida pelo Concílio Vaticano II, de 62 a 65, deu força aos órgãos continentais da Igreja espalhadas pelo mundo, principalmente esse da América Latina. O CELAM de 1968 é quando a Igreja faz a opção preferencial pelos pobres. A expressão mais forte e contundente da teologia da libertação. Uma teologia prática que enxerga o continente latino-americano dominado pelo capitalismo estadunidense e percebe que desenvolvimento é falácia, que o subcontinente precisa é de libertação da opressão capitalista, da opressão imperialista que estava produzindo e patrocinando ditaduras por vários lugares do Brasil, como no Peru, no Brasil e em vários outros lugares aqui da região. Ditaduras essas que foram amplamente apoiadas por igrejas evangélicas, patrocinadas e financiadas pela CIA, o órgão dos Estados Unidos, da política estadunidense. Igrejas evangélicas produziram golpes de Estado em pelo menos 10 países da América Latina. E isso a gente pode falar num outro conteúdo e também no nosso curso de História do Fundamentalismo, módulo 2. Pois é, por essas e tantas outras questões é que o ano de 1968 foi um ano histórico, em todos os sentidos. Um ano marcante, o ano da opção preferencial pelos pobres na América Latina e pelo maior vigor da teologia da libertação aqui no subcontinente, com o objetivo de que ficássemos livres do imperialismo, da opressão e pudéssemos ter uma praxis e uma realidade tipicamente latino-americana. E, claro, Dom Helder Câmara, que teve a sua casa fuzilada nesse mesmo ano, era um desses grandes exemplos. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de hypar assim que acabar. Cada conta pode hypar até 3 vezes de maneira gratuita e também de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. E em breve eu volto com mais Café com Teologia. Até lá!